Neemias, capítulo 1, verso de número 5, porque como nós estamos vivendo dias, que a igreja, através dos irmãos, muitos crentes, eles estão perdendo o senso de propósito. Qual é o meu propósito? Inclusive, nós vamos entender isso hoje. Até qual é o meu propósito na seara do Senhor, Estou aqui numa igreja, envolvido com todos os irmãos. Afinal de contas, o que eu estou fazendo aqui? Interessante quando a gente começa a examinar isso, Porque é gostoso, a gente vem, subimos essas escadas, nos envolvemos aqui nas festas, nos domingos de culto, nos dias que a gente estuda a palavra junto, mas qual é o propósito de tudo isso aí, muitas vezes, assim como eu já fui aonde aceitei Jesus, na igreja do Evangelho Quadrangular, lá na cidade de Lins, lá no ano de 86. Faz bastante tempo. Muito tempo, muito tempo. 1986. 40 anos, aceitei Jesus ali e tive nesse encontro com o Senhor algumas coisas que chamou bastante a minha atenção. Primeiro, eu achava que eu conhecia Jesus. Estou eu lá na igreja do Evangelho Quadrangular para falar. Essa foi a primeira igreja que eu estive. Pessoal, amei muito aqueles irmãos, eles me amaram muito e me apresentaram o Evangelho, me apresentaram o amor de Deus, e através daquilo eu fui começando a entender, aceitando Jesus, ali me batizei, e isso lá no comecinho, lá em 85. Como estava essa igreja? Evangelho Quadrangular. A igreja da Cruzada. A igreja da Cruzada é uma igreja maravilhosa. Aí eu estive lá, recebi um amor muito grande do pastor chamado Antônio Lúcio. A gente ia para cima e para baixo lá, fazendo a obra de Deus. E assim começou ali, devagarzinho. E por que eu estou falando isso? Para entender sobre a missão, A missão. E assim sendo, eu comecei a ver a diferença entre você amar a Deus num lugar e você depois começar a ter o entendimento da palavra de Deus em outro. Aí depois, quando eu voltei para São Paulo, eu fui parar numa igreja que hoje ela tem o nome de Cristã da Família. Da Cristã da Família fui para Brasil para Cristo, ali fui ser presbítero naquela igreja. A seara começou a despontar através dessa igreja, Brasil para Cristo aqui na CISPER. E depois, em 98, foi quando nasce a seara do Senhor. Isso há 28 anos atrás. A seara do Senhor nasceu ali quando nós estávamos envolvidos com a Brasil para Cristo. Então, você vê que o pastor ele já passou por algumas igrejas. Eu não sei os irmãos, desde quando aceitou Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, como é que foi a trajetória. Mas é interessante quando a gente analisa isso, porque até através desse estudo que vai ser feito na quarta-feira, nós vamos poder entender. Afinal de contas, estava naquela, depois passei para outra, como é que é? Porque cada uma tem sua doutrina, tem seu credo, a gente precisa entender. Eu continuo no mesmo, sai fora, como é que é esse negócio? E é muito interessante.
Agora, uma das coisas que a gente precisa entender é que Deus, você está aqui, não é porque você de repente resolveu isso. É isso que nós vamos falar dessa noite, né? Você está aqui porque é Deus que quis que você estivesse aqui. É isso que nós vamos poder entender. Porque a palavra de Deus vai falar assim para nós essa noite. Olha, antes que você tivesse sido formado no ventre da tua mãe, eu já conhecia você. Nossa! Opa, como é que pode ser um negócio desse, né? Quer dizer que antes que eu estivesse lá na igreja católica, lá tiver... Nossa, antes que eu nascesse, antes de eu ter sido formado no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. É muito poder, né? E isso daí faz com que a gente possa entender uma coisa. Nós não somos qualquer coisa, nós não somos qualquer um. Não. Você é muito importante. Você é muito importante para Deus. E você precisa ser muito importante para mim. Há algumas diferenças que a gente precisa, alguns paradigmas que a gente precisa quebrar. Porque se você não for importante para mim, eu não consigo entender esse amor de Deus por mim. Porque Deus me amou antes de eu ter sido formado no ventre da minha mãe. Ele já me conhecia. E a palavra de Deus fala que Ele já me predestinou para ser uma bênção. E muitas vezes a gente não dá o devido valor para nós mesmos por falta desse entendimento. Amém? Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te separei, te consagrei e te constituí profeta às nações. Muitas vezes você lê essa palavra e você acha que essa palavra só foi dita para o profeta Jeremias. É aí que a gente precisa entender a palavra. Porque o Senhor, Ele nos deixa um registro para a gente poder entender que assim como Ele fez com Jeremias, Ele faz com a gente. Amém? Amém. Então, eu quero dizer para você essa noite, você é uma bênção. Você é uma bênção. E eu quero dizer mais, você é uma bênção na minha vida. A razão de eu estar aqui essa noite é por causa de você. Não tenho outra razão. Porque eu vim aqui, porque eu tinha uma missão que Deus me deu, que é, vai lá, prepara aquele ambiente, de forma que os irmãos que vão lá se sintam bem, e que eles possam me adorar em espírito e em verdade. E a tua missão é preparar aquele ambiente, de forma que eles façam isso, e se sintam felizes, porque se eles estiverem felizes, eu estou feliz também. É isso que Deus está dizendo essa noite. Então, quando eu saí de casa, eu saí com essa missão. Eu tinha esse propósito. E nós estamos vivendo dias hoje em que uma grande parte dos cristãos estão perdendo o seu propósito. Eles não sabem nem o que estão fazendo. Não, e você precisa saber o que você está fazendo. Você veio aqui, o fato de você estar sentado, participando desse culto, não quer dizer que o fato de você estar aí nessa posição que você está, que você não está fazendo nada. Não, você está fazendo sim, há um propósito. Deus deu esse propósito. Porque uma coisa é certa, nós como membros do corpo de Cristo, nós estávamos lá na nossa casa, mas eu acredito que você pode ter recebido um telefonema, assim como eu recebi,
para dizer, olha, fulano, pastor, você ora por mim lá no culto, que os irmãos orem por mim, porque eu tô gripado. Eu não estou podendo ir no culto, cultuar com vocês, adorar a Deus com vocês. Eu preciso que vocês estejam apresentando aqui o meu problema para o Senhor, porque eu preciso de uma cura divina. Então eu saí de casa com um propósito. Eu não saí de casa sem saber o que eu estava fazendo. Não. Essa noite, essa semana, eu precisei, num determinado momento, estava aí necessitado de passar pelo médico. Uma das coisas que eu imaginava, o Espírito Santo de Deus, eu acho que o Senhor que convence os irmãos e sabe tudo que eu estou passando, está ali falando com eles a respeito do que eu estou passando. Talvez você tenha sido acordado à noite, na madrugada, perdeu o sono, e você talvez tenha pensado assim, nossa, eu perdi o sono. Ou você parou para dar uma analisada, opa, peraí, perdi o sono na madrugada, no momento que eu deveria estar dormindo, descansando. Algum propósito tem. Alguma coisa está acontecendo. O que será que está acontecendo? O Espírito Santo de Deus, fala comigo. O que está acontecendo, Senhor? De repente, estou aqui acordado, eu acho que eu não acordei de bobeira. Não estou querendo ir no banheiro, não estou com dor de barriga, não estou... Mas eu acordei, Senhor. Acordei por quê? Por nada. Isso aí é insônia. Insônia. Crente tem insônia. O crente, ele levanta na madrugada, se ele não tem sono, vai orar. Só tem uma razão. Alguém do corpo de Cristo está passando perrengue. O que vocês acham? Né? Separei você, constituí você para uma missão na igreja, porque eu conhecia você antes de você ter sido formado no ventre da tua mãe. E já predestinei você para ser uma bênção. É tremendo, amados, é tremendo, amados. Deus manda lembrar essa nossa igreja de hoje que ninguém está aqui por acaso. Ninguém está aqui por acaso. Oh, louvado seja Deus. A palavra de Deus fala, quando você está examinando a vida desse profeta Jeremias, que ele era um jovem, inseguro, ele era muito assim limitado, porque você começa a ver a história dele, você vê cada coisa que ele passa, né? Mas Deus mostrou que o chamado dele começou no propósito divino, não na capacidade dele. Então, talvez você olhe para você e fale assim, nossa, mas Deus vai me chamar para fazer o quê? Não, eu quero dizer que, independente, Deus chama você sim. Porque Deus tem um propósito para com você. Deus tem. Porque Deus conhece você, como diz a palavra, antes que você tivesse sido formado, lá no ventre da tua mãe, Ele já conhecia você.
Antes de Deus conhecer você para dar para a sua família, Ele já conhecia a sua história? Nem havia sido dado para a tua família ainda, porque Deus preparou uma família na terra para receber você. Ele pensou em você, você nem existia, era algo disforme, de repente está no ventre da tua mãe, Deus colocou ali uma família, coisa que Ele já conhecia antes disso. Olha que coisa tremenda. Então, Ele já conhecia as suas lágrimas. Olha só que coisa, você nem tinha vindo ao mundo ainda. Ele já conhecia tudo que você ia passar. Conhecia as suas lutas. Muitas vezes a gente olha agora a nossa vida e fala, nossa, mas vem cada coisa. Eu já conhecia tudo isso. Suas guerras espirituais. Deus já sabia que o inimigo ia tentar parar você. Talvez você agora, trazendo à tua memória algumas coisas de algum tempo passado, você começa a examinar e fala, nossa, como Deus quis me travar, como o inimigo quis me travar naquilo. E Deus vem e dá ali uma solução, né? Por quê? Porque para Deus existe um propósito para você. E quando a gente examina essa palavra propósito, a gente precisa entender, porque quando fala assim, Deus tem um propósito para você. Com o entendimento de que quando eu saí de casa e eu vim para a igreja para me movimentar, para fazer com que o amor de Deus pudesse acontecer no meio de nós, nesse culto, eu vim com esse propósito de fazer essas coisas acontecer. Ou seja, pelo amor de Deus na minha vida, eu saí de casa com esse propósito para me movimentar e fazer essas coisas acontecer. Propósito é isso. E Deus tem um propósito para você. Você sai lá da sua casa e vem para a igreja. Mas muitas vezes você não para dar uma analisada, né? Por que eu estou saindo de casa? Por que eu estou indo para a igreja? Qual é o propósito disso? Porque quando você sai para trabalhar, qual é o propósito? Quando você sai para trabalhar de manhã? Eu saí de casa porque eu estava a fim de ganhar dinheiro hoje. E eu sabia que para ganhar dinheiro hoje eu precisava desse trabalho, precisava executar essas tarefas, porque no final do mês, na hora de receber lá, tal. Então, o meu propósito foi esse daí. Então, meu propósito é ganhar dinheiro, meu propósito... e quando eu saio para vir para a igreja? Qual é o meu propósito? Você concorda? Porque propósito é uma missão. Você tem uma missão. Todo crente tem uma missão. Todo evangélico tem uma missão. Todo aquele que Deus separou lá antes de ter sido formado no bem da mãe, Deus tem uma missão, Deus tem um propósito. Nós não estamos de bobeira. Isso é uma das coisas que a gente precisa entender. E olha,
Quando a palavra de Deus ela fala assim, olha, eu te santifiquei. Isso aconteceu com todos nós. Deus nos santificou. Porque essa palavra santificação, ela quer dizer separação. É Deus mesmo fazendo isso. Deus, ele pega e separa você. Você é separado. Você não é qualquer um. Você é uma pessoa separada por Deus. Para um propósito. Você tem uma missão. Qual é a missão que você tem? Ah, mas eu ainda estou em dúvida sobre a minha missão. Não, mas você não é qualquer um. O Senhor separou você. Separou você para quê? E a palavra de Deus ela vai nos dando. Porque Jeremias, ele era alguém comum. É um jovem inexperiente. Mas Deus havia separado ele para as nações. Ele seria um profeta que seria usado para as nações. E nós? Ele está separando nós para quê? Ah, pastor, mas eu não me sinto separado para nada. Opa, peraí, tem alguma coisa aí que não está batendo. Deus nunca faz isso. Primeira coisa que a gente precisa entender. Deus separou a gente. Deus separou a gente e não adianta. O que pode acontecer é que a gente pode tentar escapulir de Deus. Você já tentou fugir de Deus? Não estou gostando muito do que Deus quer fazer comigo. Deus, ele ainda hoje, assim como no tempo de Jeremias, ele está chamando. Ah, mas eu não quero ir. Talvez seja por causa desse não quer ir, que a coisa fica adiando. E quanto mais adia, pior fica. Eu não quero aprender a palavra. Mas a palavra de Deus, ela fala assim, conhecereis a verdade, e é a verdade que vai libertar você. E muitas vezes a gente acha que libertação é só libertação demoníaca. Não, peraí, você é filho de Deus. Aonde que está o demônio nessa história toda? Querendo se libertar de demônio, para quê? Se Deus é quem está separando você, está santificando você, você está querendo o quê? Se libertar de demônio? Não. Peraí, demônio tem que passar longe. Demônio tem que estar muito longe da tua vida. Amém? Amém. Você pode dizer um amém para mim? Amém. Glória a Deus, né? Por quê? Porque ainda hoje Deus chama jovem, mas aí eu com 74 anos, vou fazer 75, e ele chama jovem. Ele não chama mais. Não, mas a palavra de Deus fala que ele chama também os velhos. Diz que os velhos serão o quê? Sonhos. Os jovens terão visões, não é? Nossa, tem um monte de coisa aí. Mas uma coisa é certa. Ele chama jovens, ele chama idosos, ele chama pessoas simples. Em nenhum momento na palavra de Deus está dizendo o seguinte, que você, para ser chamado pelo Senhor, você vai ter que fazer aí uma faculdade de teologia. Não, em momento nenhum Deus está dizendo isso. Na Bíblia você não vê em momento nenhum nada de faculdade teológica, não vê nada disso. Estou falando de alguém simples. Jeremias, um jovem simples. Chama pessoas simples, crentes
imperfeitos, porque muitas vezes a gente está querendo alguma perfeição. Não existe isso. Não tem isso. Deus não procura perfeição, Ele procura disponibilidade. Ele só quer que a gente esteja disponível. Disponível. Mas eu não gosto muito disso, não. Eu gostaria de fazer o seguinte, Deus, olha, eu vou fazer uma lista de como é que vai ser o meu chamado, e depois que eu fizer direitinho como é que eu quero, aí o Senhor me chama. Eu vou dizer para o Senhor as regras, né? Olha, eu quero, primeiro para fazer essa tarefa que o Senhor está querendo, eu quero ganhar tanto, eu quero comer bem, eu quero estar morando numa casa legal, eu vou botando uma lista, né? E a palavra de Deus fala que Ele só está procurando disponibilidade. A palavra de Deus, ela fala para nós que, com o Jeremias, ele fala assim, eu te dei para as nações por profeta. E ele vai fazer o que comigo? Sueli, com você. Maria, com você. Cida, com você. Pastora Nali, vai assim. O que é que Deus está fazendo? O que Ele está querendo? Ele quer pegar a gente do jeitinho que a gente é, e na obra de Deus Ele quer fazer as coisas acontecer. Talvez você, na igreja, ainda não tenha tido, porque oportunidade eu acredito que já teve, de estar pregando a palavra. Pastor, mas pregar a palavra? Como assim pregar a palavra? Só que para você falar da palavra, do amor de Deus, primeiro você tem que fazer o quê? Conhecer a palavra. Amém? Amém. Não é verdade? Eu garanto para você que na hora que você conhecer a palavra de Deus, a oportunidade ela aparece imediata para você ministrar a palavra. Aí nós vamos examinando, porque com Jeremias, o Senhor lhe deu as nações. Pega Jeremias como profeta e dá para as nações. E comigo? E no reino de Deus, o que Ele está fazendo com a gente? Você pode orar. Mas pastor, orar? Olha, só orar. Bom, para fazer a obra de Deus, a primeira coisa que a gente precisa é ter intimidade com o dono da obra, concorda? Não é? Afinal de contas, de quem que é a obra? É de Deus. Mas eu não tenho intimidade com Deus, vou fazer o quê? É a mesma coisa que, olha, escolhe uma empresa aí que você gostaria de trabalhar. Tudo bem. Amanhã cedo você levanta, que é segunda-feira. Você vai lá na porta da empresa, né? Você chega lá para o segurança que está lá na porta da empresa. Talvez você escolha a melhor empresa que tem, né? E você chega lá, escuta, olha, eu acordei cedo, vim aqui, porque eu vim aqui para trabalhar nessa empresa. Então, por favor, abra aí que depois você só me ensina onde que é o bandejão, porque na hora do almoço eu vou querer almoçar. E eu vou começar a trabalhar aí. Pergunto para você, você faz isso? Alguém vai deixar você entrar na empresa? Hein? Não? Mas você não faz isso no mundo, você quer fazer na obra de Deus? Para analisar. Orar. Evangelizar.
A palavra de Deus, ela está falando em ajudar. Nós estávamos aqui falando há poucos momentos atrás que a criança precisa de um calçado número 37, né? Não é? Né? Isso aí é ajudar. Você pode servir. Ah, mas essas coisas eu não gosto. Ajudar. Não. Ganhar almas para Jesus. Falar do amor de Deus, né? Ah, pastor, mas do que o senhor está falando aí? Sabe por quê? Porque ninguém é inútil na obra de Deus. Um crente sem propósito, ele esfria espiritualmente. E é sobre isso que nós estamos falando essa noite. Há muita gente sem propósito. Ou seja, eu saio de casa sem saber o que eu vou fazer na igreja. Não. Você sai de casa sabendo o que você vai fazer na igreja. Ah, pastor, não. Talvez ainda esteja um pouquinho complicado o entendimento, por isso que a gente precisa estar mais junto, para a gente poder devagarzinho ir conversando, e falando, e envolvendo, para essas coisas serem gostosas. A palavra de Deus diz assim, que Deus está falando com você assim, eu tenho um propósito com você. Se você já fez alguma coisa na igreja, valorize o teu chamado. Valorize a sua igreja. Valorize a sua igreja. Valorize o dom que Deus deu para você. Qual foi o dom que Deus te deu? Ah, pastor. Glória a Deus por isso. Amém? Que através dessa palavra Deus possa ter dado um toquinho, né? Aos nossos corações, porque a gente precisa muitas vezes que Deus vai falando, né? Vai falando forte com a gente, devagarzinho, para a gente poder. Louvado seja Deus. Moçadinha vai apresentar? Vai, né? Amém! Deus abençoe a amada igreja. Deus abençoe. Deus fale forte com cada um. Hoje nós aprendemos sobre o amor de Deus pelas crianças. Mateus 20, 14. Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino do céu. Oh, Deus. Salmo 139, 13 e 14. Tu formaste o meu coração e me fizeste do ventre da minha mãe. Eu te louvo porque fui feito de um jeito especial por ti. Amém. O que foi que vocês estavam aqui, do ladinho aqui, ouvindo a palavra que estava sendo pregada aqui? Não? Não? Vocês não estavam xeretando aqui, não? Não. Pegou isso. Não. Olha. Qual que é a palavra aí, Mateus? O quê? Mateus 20, 14. Estava ou não estava? Não. Estava. Descemos agora. Estava sim. Vocês estavam ali do lado de fora, ali na porta, ouvindo. Amém. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Oh, Senhor amado. Glória a Deus.
É 20:14, né? Que você falou, né? É. 20:14 e Salmo 139. Salmo 139? 13:14. É. Salmo 139, 13 e 14. Vai lá. Esse daí, você lê? Salmo 139, 13 e 14. Amém. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, e as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Você vê que a palavra que estava sendo ministrada lá em cima é a mesma que estava sendo ministrada aqui embaixo, né? Deus abençoe, irmã da igreja. Deus abençoe. Deus, ele quando quer falar, ele fala mesmo. Fechou, né? Não é? Porque no louvor comigo esse negócio que foi falado. Tá vendo? Deus é bom demais. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Palavra de Deus essa noite. Por Jeremias 1:5. Fala que antes de eu te formar no ventre da sua mãe, eu já conhecia você e predestinei você para ser uma bênção. Você vê? Porque são várias versões de Jeremias 1:5, né? Só que aqui é o Salmo dizendo a mesma coisa, né? Dizendo a mesma coisa. É verdade? Oh Deus. Amada igreja, que Deus abençoe vocês grandemente. Hoje está um diazinho friozinho, nós vamos voltar para os nossos. Glória a Deus, glória a Deus. Convidar você a se colocar de pé, nós vamos encerrar o nosso culto. Não, se pode, Maria, senta aí tranquila. Fica sentada aí. Pai querido, obrigado, Senhor Deus, porque a palavra tem falado muito forte, Senhor Deus, nos nossos corações sobre o corpo de Cristo. O Senhor é o cabeça, Senhor Deus, e nós, membros deste corpo, que a gente precisa também, Senhor, e hoje a gente sentiu que temos vários irmãos e irmãs que estão passando por perrengues e enfermidades aí, e que mais uma vez, Senhor Deus, eu apresento para o Senhor e peço, Pai amado, entra com as providências necessárias, porque a gente não quer só sentir a falta, nós queremos a presença deles, Pai amado, no nosso meio. E, Senhor Deus, e todos eles vêm, no nome de Jesus. Pai, vamos para os nossos lares, debaixo da Tua bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as santas consolações do Espírito Santo de Deus, sejam derramados em cada coração aqui esta noite. Derrama essa bênção, Senhor, sobre toda a igreja de Seara, sobre os irmãos e irmãs que não puderam estar aqui conosco. Seja, Senhor Deus, com toda a Tua igreja. Toma conta da Tua igreja brasileira, da Tua igreja que está dispersa no mundo todo. Senhor Deus, também oro por Jerusalém. Jerusalém, Senhor Deus, que está comemorando, Senhor Deus, o cumprimento de muitas profecias. E eu te louvo por isso, Pai. Senhor Deus, Jerusalém, no dia de hoje, está em festa, Senhor. Comemorando ali, Senhor Deus, uma data que fala forte, Senhor Deus, ao coração daquela nação. E eu te louvo por isso, porque isso mexe com a gente também, Senhor. Mexe com a Tua igreja brasileira, Senhor. E eu te louvo por isso, Pai. Nos leva para as nossas casas agora.
debaixo dessa bênção, Senhor. Aleluia. No nome de Jesus. Amém. Dê a paz do Senhor ao seu irmão, à sua irmã. Deus abençoe você. Vamos em paz. Que Deus tire todo o frio.